Fala galera azulina, salve salve minha família do Tudo Nosso, nada deles, mais uma vez com vocês aqui, nesta quinta-feira, véspera de mais um jogo super importante do Clube do Remo na Série B. Na minha humilde opinião, um dos jogos, se não o jogo mais importante do Remo nesta Série B 2021, tá? Vamos falar sobre o Clube do Remo de amanhã, vamos falar deste CDM do Clube do Remo que vive lotado, né, nosso NASP, para vocês terem ideia e saber o porquê os jogadores parece que gostam do DM. Não é por causa disso, mas vamos já explicar o porquê isso acontece. Antes disso, nosso patrocinador oficial, Pousada Tapejara Sol e Lua. Quem quiser curtir uma praia, galera, esse final de semana, podem ir lá no meu amigo Arilson Sarges, lá na Bela Ilha de Cotijuba. E como vocês já sabem, quem for inscrito no canal tem descontos especiais lá, tá, galera? O Clube do Remo já se encontra em Salvador, né? Fez um treinamento mais cedo, às 16 horas, e o time segue aí indefinido, tá? Vai haver mudanças, não tem jeito. Marlon mais uma vez vai na zaga, já que Kevin ficou em Belém do Pará no DM, né? Já vamos falar sobre. Igor Fernandes, o lateral esquerdo tão contestado aí, acredito que por mais de 90% da torcida, teve um problema de ligamento no joelho e vai ficar 4 semanas parada. Já não basta Romesse, já não basta Kevin, Tocantins já passou por lá, Vitor Andrade, todo o clube do Remo, todos os jogadores do nosso time já passaram pelo DM, né? Parece que tem um doce lá dentro, um mel. Igor Fernandes vai ficar aí um mês praticamente fora dos gramados. Faz falta, na minha opinião, não vai fazer falta nenhuma. Porém, se a gente tivesse substituto, né? Aí sim ele vai fazer falta. O Marlon não consegue mais jogar de lateral acima do peso, não à toa vai para a zaga, até mesmo por não termos opção. Então, Raimar amanhã fará sua estreia. Garoto de apenas 20 anos de idade, jogou apenas 8 minutos desse ano. É outro absurdo, né, que a diretoria do Clube do Remo comete. É normal, se a gente falasse aqui outra coisa, a gente iria até se espantar. Mas é um menino de 20 anos, né? Temos um lateral esquerdo no elenco, Ronald. Mesma idade, por que não aproveitar? Aí trazem um outro jogador lá do Atlético Paranaense com a mesma idade, sem experiência nenhuma, para jogar uma Série B sem nenhuma minutagem. E olha que o Ronald está no Remo há tempos, já mostrou que quando entra no segundo tempo dá trabalho. E se for falar de minutagem, Ronald tem muito mais minutagem que o Raimar, tá? No Campeonato Brasileiro, até porque já jogou alguns jogos, jogou Paraense e até mesmo Série C do ano passado. Então, resta apoiar. Porém, mais um erro da diretoria de futebol do Clube do Remo aí, que de amadora tem tudo, né? Eu acho que está até abaixo de uma palavra amadorismo. Trazem um jogador que nós já temos aqui, depois os jogadores vão embora e a torcida, direção, presidente ficam reclamando, né, quando o jogador não dá valor no Clube do Remo, porque não dá oportunidade para o garoto começar jogando. Então Raimar amanhã vai titular, né? Uma outra opção aí, o Felipe Conceição pode colocar o Shoa, o Siqueira e o Arthur no meio campo, seria outro erro. Porém, como segue mistério, a gente não vai escalar o time antecipadamente, como a gente sempre faz aqui no canal, até porque ele fez apenas um apronto hoje lá em Salvador, não fez coletivo, tá? Foi informações que nós pegamos. Questão do DM do Clube do Remo. Por que o DM tá ao vivo e lotado aí? Alguns clubes da Série B, né, vivem com um DM aí cheio. Porém, acho que o Remo, se a gente fizer uma pesquisa, talvez seja o clube que mais tem jogadores batidos. Fácil de explicar. É culpa dos médicos do Clube do Remo? É culpa dos fisioterapeutas? É culpa da galera do NASP? Não, não é culpa deles, né? Até porque o jogador, né, joga a Série B aí 90 minutos, é um campeonato corrido que exige muito fisicamente do jogador. Joga 90 minutos na terça-feira, nem dorme direito na quarta, já viaja, não tem descanso muscular. Já chega, descansa, à tarde já treina novamente, quinta, idem, e joga na sexta, ou seja, praticamente 2, 3 jogos em 7 dias. E aí você não tem descanso muscular, você não teve uma preparação de uma pré-temporada, desculpa, porque por causa da Covid, o calendário brasileiro ficou inchado, né? E com isso não deu para os jogadores fazer aquela velha pré-temporada e tão boa também, no qual prepara os jogadores fisicamente e clinicamente. Só isso aí já quebra praticamente 50% do jogador. E mais a questão de não contratar jogadores, para os jogadores ficarem revezando.
mais 50% e acaba que o DM do Clube do Remo, né, tirando as suas exceções. Quais são as exceções? Jogador se bater em campo, como foi o Tocantins, ele levou pontos no rosto e tal, isso aí faz parte do jogo, né? Não é uma contusão que você vai ele premeditar por causa que o jogador está forçando o músculo dele, até porque foi no rosto, entendeu? Ou algum treino que ele se bata e tal, isso aí são as exceções. Porém, jogando, a gente vê o cara joga 2, 3 jogos, passa lá 10, 15, 20 dias no DM. É porque o jogador quer? Não. Salários estão em dia no vai não, então não tem aquela frase finge que me pago, né? Que finge que eu jogo para ficar miguelando. Palavra miguelar, palavra enrolar, tá? Para quem não sabe. Dentro do DM, no NASP Azulino. Então acontece o quê? Por exemplo, o Igor Fernandes vem jogando praticamente aí 10, 12 jogos seguidos. Não há um revezamento. E o que aconteceu o quê? Sofreu vamos colocar assim, um grau 2, né? Uma lesão grau 2 para grau 3, porque vai passar 4 semanas no DM. Então, se ele tivesse um substituto para descansar, colocaria ele lá, quando ele voltasse, voltaria recuperado. O Lucas Tocantins é o maior exemplo do Remo. Vários e vários tempos parados no DM, quando voltava, jogava praticamente aí 45 minutos, 30 minutos no segundo tempo. No outro dia, ou no mesmo dia, se contestava uma lesão nele. Aí faz exame, né? Faz ressonância e aí mais 2, 3 semanas parado. Aí passa mais um tempo no DM. Quando volta sobrecarregado, a mesma coisa. Por isso que ultimamente aí se decidiu se prolongar, né, o tempo do jogador junto ao DM do Clube do Remo. Romessa é um exemplo. Romessa já está em transição, poderia viajar até porque o Remo não tem nem banco de reservas. Na zaga só tem lá o Rafael Jansen e vai jogar o Marlon improvisado e no banco de reserva não tem ninguém. Mais uma responsabilidade da diretoria, contratar o Edu junto ao Atlético Paranaense, nem sequer escrever o jogador. Ou seja, tanto amadorismo que a gente fala aqui, até parece que a gente não torce pro Remo, que a gente quer que dê errado, mas não é. Realmente é a realidade. A torcida já, né, como é que eu posso dizer, já está sábia, já está apta a saber do que está acontecendo, tanto prova que nos comentários, nossas visualizações e curtidas, a maioria das pessoas estão concordando no que a gente fala aqui com toda humilde opinião. Então, não temos zagueiro amanhã, né, para banco de reserva. Nosso melhor jogador, Romero, o melhor zagueiro, na verdade, já está em transição, poderia viajar. Mas o DM do Clube do Remo, o NASP, né, ficou preocupado em o jogador ir lá, viajar, sentir novamente, por não ter tempo hábil de se recuperar e deixou em Belém para ver se na semana que vem já consegue jogar contra o Avaí. Ou seja, por falta de opção, a gente perde em qualidade, perde em quantidade, né, já que temos até uma boa quantidade, mas não temos qualidade. Mas mesmo essa quantidade já está indo embora. A gente vê vários jogadores do banco de reservas, vários jogadores da base do Clube do Remo no banco de reservas por não ter opção, e quando contrata dos jogadores novos sem experiência no Campeonato Brasileiro tão importante quanto a Série B. E o Felipe Conceição mesmo, né, falou que o time não vem caindo de produção. Só que, Felipe Conceição, a gente não quer saber da produção do time, a gente quer saber de pontos. Se lá no final do campeonato o Remo não fizer pelo menos 43, 44 pontos, ninguém vai olhar, na CBF não vai olhar para a produção do Remo, a torcida não vai querer saber de produção, nem a diretoria do Clube do Remo, porque se você não atingir a meta, vai pegar a rua, né? Então ninguém quer saber de produção, se o time está jogando bem, se jogou bem contra o Botafogo. Não, ganhamos do Botafogo, pô, não tem um meio de qualidade, principalmente atacante para empurrar a bola para dentro do gol adversário. Por isso o Remo perdeu a partida, onde o Botafogo em 2 chutes achou um gol. Teve competência, na verdade, coisa que o Remo não teve, né? E a mesma coisa contra o CRB. Ah, jogou razoavelmente bem. Ninguém quer saber se o time jogar bem ou não. Amanhã contra o Vitória, né? Se o Vitória der 2 bolas na trave, jogar melhor do que o Remo, e o Remo for lá e fizer um gol, vou estar feliz da vida no pós-jogo, comemorando, vamos para 30 pontos, bem pertinho ali do nosso objetivo, não é isso? Agora esse negócio de, jogar bem, não ganhou, não. Importante, se der para jogar bem, ganhar, tranquilo. Agora se não der para jogar bem, der para jogar ali pelo menos razoável, né, para ganhar um jogo, não tem problema nenhum. Já ganhamos jogos assim dentro do Brasileiro, contra o Brasil de Pelotas, jogo ridículo que nós fizemos no Bainão. Renan Gorni foi lá, num cruzamento do Eric Flores, achou um gol, né? Então são jogos assim que a gente tem que, né, se sobressair na vontade física, na superação, porque qualidade técnica, infelizmente, a gente está limitadíssimo, ainda mais com esses desfalques, né? Amanhã, dos 4 homens de
Tilinha atrás, Thiago Enes e o Jansen são na posição. Marlon, improvisado, e o menino lá, Raimar, na lateral esquerda, não sabemos nem a qualidade do jogador. Esperamos que ele vá bem, e se não for bem, Deus o livre e guarde, ele não tem culpa nenhuma. Não dá para culpar o jogador, não pediu para ser contratado, não pediu para ser colocado no fogo amanhã. É torcer para dar certo, torcer para ele fazer uma partidaça e a gente esquecer o Igor Fernandes de vez, não porque está no DM, mas pela falta de qualidade que esse jogador já mostrou até agora, e de lá não vai sair mais nada. O limite dele é aquele mesmo, é o famoso feijão com arroz, sem tempero nenhum, sem graça. Então, que o Raimar vá bem, que o Edu, quando entra nessa zaga do Remo também, arrebente, né? Joga do nível, pelo menos do Kevin para cima, aí levantando o nível para o Romero, que é o nosso melhor zagueiro, e consiga fazer aquilo que a gente está esperando, né? Qualidade técnica junto do time. Então o que a gente pode esperar amanhã é superação, é garra, que os jogadores corram em campo, parar com esse negócio de tá jogando bem, não perdeu o padrão. Ninguém quer saber de padrão, ninguém quer saber de jogar bem. Se der para jogar bem, ter padrão e ganhar, beleza. Mas se não der para ter padrão e jogar bem, né? E ganhar, não tem problema nenhum. O que importa são os 3 pontos. Amanhã, até o empate para mim não é um mau resultado, porque o Remo vai continuar com 4 pontos longe da zona de rebaixamento, que é o próprio Vitória. Amanhã é jogo de 6 pontos, de 9, de 12 pontos. É o jogo, para mim, mais importante da Série B até então, porque o campeonato está se afunilando, os jogos estão acabando e o Remo está com o sinal amarelo ligado, que já foi verde, 9 pontos, 10, foi 7, 6, 5, agora é 4 e amanhã o empate está ótimo. Quero ganhar, pretendo ganhar, vamos falar tudo desse jogão de amanhã entre Vitória e Remo, né? O rubro-negro de lá. Vamos fazer nossa live amanhã, tá? 17h30, jogo às 19 horas. O amigo aqui tá um pouquinho gripado, dá para vocês perceberem pela voz. E a gente vai fazer amanhã um pré-jogo com vocês aí. Espero contar com todos, tá? E se Deus quiser, com a vitória do Clube do Remo, lá para as 21 horas, depois de terminar o jogo, se Deus quiser, com os 3 pontos, a gente vem com o pós-jogo também, tá, galera? Então, inscrevam, curtam, compartilhem. Fica com Deus, um abraço, Theo Souza, tudo nosso, nada deles. Valeu, galera!